De volta no segundo bloco do Esporte em Destaque. Você que ligou a TV agora, eu tô aqui com o Caco Espinosa, direto do estádio Antônio Soares de Oliveira. Claro que você tá acostumado a ver o estádio, lá, o gramado, a arquibancada, mas hoje estamos aqui na parte que fica a administração. Na parte administrativa, né, do clube. Aqui, depois a gente vai, o Fábio Mantovani, se puder pegar outra câmera aqui, só para mostrar, né? Ali atrás temos também o alojamento. O alojamento fica ali atrás também. O alojamento fica ali logo após o refeitório. Olha aí. E aqui é a parte administrativa, o pessoal da administração, secretaria, o pessoal dos documentos. Vamos marcar uma oportunidade para o telespectador conhecer. Tem academia muito bacana também que não tinha. Na verdade, quem carrega o nosso clube, né? na verdade, quem carrega o nosso clube tá por aqui, né? Nós estamos lá no topo da história e, na verdade, quem carrega é o pessoal daqui, e agradeço muito ao que o pessoal daqui faz pela gente. E, aliás, mais uma vez, agradecer ao Joel, que é o supervisor, né? Que Exatamente. Ajudou a gente a fazer essa entrevista aqui muito, muito gentilmente. Vocês fizeram 2 amistosos. 2 jogos treinos. 2 jogos treinos, né? Um contra o São Caetano, que atualmente está na Série D, né? Falando em relação ao Brasileirão. E com a Água Santa, né? Que está na Série A2. São Caetano também na A2, né? O São Caetano também na A2. Aliás, primeiro, antes desses 2 jogos, que avaliação você como treinador faz de jogo-treino? Que você vai para um jogo-treino procurando ver o que do teu time? Primeiro, eu vou pro jogo-treino ver para conseguir ver na realidade, enfrentando um adversário diferente que não está acostumado a treinar com a gente todos os dias, para ver se vai acontecer as coisas que a gente vem treinando e as coisas que a gente vem combinando. Essa é a primeira. Não te importa? Mentira, importa sim. E isso tá me deixando preocupado até pelos 2 resultados que a gente teve até hoje. Mas claro que não é só o resultado que me interessa agora. Porém, o estar adaptado a ganhar, o estar adaptado a querer sempre buscar a vitória é uma coisa que a gente observa. Infelizmente, nesses 2 jogos, já vou entrar nos jogos, mas por favor. Infelizmente, nesses 2 jogos a gente teve, né, um resultado que não foi satisfatório, 1-0 pro São Caetano e 2-1 pro Água Santa. Mas a evolução de um jogo pro outro, isso é outra coisa que a gente tem que analisar bem. A evolução de um jogo pro outro foi muito grande. Primeiro jogo, como eu te falei, mais preocupado com o setor defensivo, e isso funcionou razoavelmente bem, tendo em vista que foi no segundo tempo, o São Caetano, sim, foi no segundo tempo. Eu li uma matéria. O São Caetano deve ter tido 2 ou 3 chances de gol, porém no primeiro jogo a gente não teve um poder de ataque tão forte. É difícil da gente conseguir manter a bola no campo de ataque, coisas que já não aconteceram no segundo jogo, em cima do que a gente trabalhou, e aí entra a parte mais importante. Sim. Né, ver o quanto os jogadores absorvem o que a gente passa para eles no dia a dia, o quanto que eles absorvem e conseguem reproduzir do que a gente passa para eles nos treinamentos. E a evolução já foi bem grande, já atacamos muito mais o time do Água Santa, criamos muito mais oportunidades de gol. Mesmo no primeiro tempo ainda criamos bastante, e no segundo tempo passamos quase que o jogo inteiro com a posse da bola e criando muitas situações. Num contra-ataque deles, aos 44 do segundo tempo, eles conseguiram ser com a vitória. Mas claro que o gosto amargo da vitória fica e não pode sair. E hoje nós vamos ter uma conversa boa sobre isso. O jogo foi no sábado. Hoje a gente vai analisar os jogos, analisar os vídeos que a gente já editou para passar para eles hoje e tentar consertar já na conversa. No treino de hoje de manhã e no treino de amanhã, para quarta-feira já está pronto para o próximo amistoso que tem. Tem nenhum de treino ainda no profissional? Tem. No meu grupo eu acredito que não exista, mas no futebol existe. Que às vezes dá pra também ver, né? Se o cara vem novo e tal, e amistoso assim, você vê se o camarada vai. Acredito que aqui. Não, nesse ponto aqui a gente não. Mas tem. Não teve, mas existe, com certeza existe. Tantas contratações, vai dar tempo de entrosar esse time até antes da competição? Ou você acredita que durante você vai formar um time? E se essa segunda opção for a escolhida, não é perigoso? Vamos lá. Te falei que a gente está treinando desde dezembro. Não são todos os jogadores que estão treinando desde o primeiro dia. Alguns vão chegando. E principalmente agora os jogadores de ataque, que são os que estão chegando no final. Mas eu vejo muito treinador reclamando da falta de tempo, e dizer que não tem tempo, e dizer que nunca tinha tempo. E que precisava... fala, né? Eu vou um pouco do lado contrário, até porque eu tive tempo. Se eu disser que eu não tenho tempo, eu estou sendo mentiroso e não é o meu objetivo. Mas que o time entra entrosado em termos de treino e sabendo o que precisa fazer, eu garanto que sim. Porém, uma coisa somos nós jogarmos amistosos, jogos treino, como a gente estava falando.
Outra coisa é valendo 3 pontos, tendo arbitragem... as arbitragens que a gente já tem agora são árbitros que apitam lá, mas é diferente. Sim. Tu jogar um jogo com torcida, um jogo que vale 3 pontos, é diferente. Sim. Claro que o entrosamento do treino ajuda muito, mas jogo valendo 3 pontos é uma coisa totalmente distinta, não, mas é bem diferente. E claro que no andar do campeonato a gente também vai melhorar, mas que a gente já entra na estreia contra o Santa Cruzense até hoje sem local definido. Sem local definido, é verdade. Mas a gente entra sabendo já do que quer fazer e os jogadores já bem ambientados ao que é necessário fazer. E a idade também eu percebi do elenco, é uma idade... porque a gente já cobre o Flamengo aqui, graças a Deus, eu digo, cobri ativamente desde 2008. Em 2007 cobrimos uma Copa São Paulo, mas lembro que 2008 para cá, graças a Deus, todos os campeonatos paulistas, inclusive 2008 teve o acesso e tal. A idade é muito importante, né, professor, nessa divisão, porque não adianta... Nós tivemos aqui, por exemplo, em 2011, isso é a opinião do Diego Alves, né, a minha visão. Um time muito bom, que chegou no último jogo, se vencesse, iria se classificar, mas acho que a juventude ali foi crucial. E eu percebi que você está montando um time até mais experiente do que molecada, é isso mesmo? Na hora H, segura? Porque, vamos e venhamos, existem algumas verdades no futebol. Algumas verdades que não são verdades e outras verdades que acredito eu que sejam. Dentre essas que eu acredito, é que a gente precisa mesclar os caras mais experientes com os guri. No bom gauchês falando. Os mais macaco velho com os mais guri. E é o que a gente está tentando fazer aqui. Né? Não só eu, mas também toda a parte administrativa, a parte do Marcelo Rospide também, que está nos ajudando muito, né? Com essa parceria com o Corinthians. E com o Doni também, que é um dos nossos diretores, que também é diretor junto com o Corinthians. A gente está querendo fazer essa mescla. Juntar a experiência do cara que sabe como funciona com a vontade de jogar, com a alegria, com a velocidade de quem está subindo agora, de quem está tendo a oportunidade de chegar no mercado profissional agora. E pretendo fazer com que essa receita vire um belo de um bolo. Como é que está sendo o seu trabalho com o Coelho? Né? Coelho que, bom, o torcedor corintiano deve se lembrar muito bem, lateral direito do Corinthians, jogou pelas duas laterais, inclusive, um bom tempo, enfim. E até um dia vamos ver se a gente conversa com ele. Parou cedo, parou jovem, né? Se tu quiser, a gente já chama ele agora, ele vem. A gente... Parou jovem, mas como jogador, um belo jogador. Com certeza. Acho que isso aí é uma coisa indiscutível. Como é que está esse trabalho? Como é que vocês estão trabalhando? Cara, o Diego também, né? Sim. Coelho, chegou Meu muito xará, bem, teu xará. Chegou muito bem. Né? Ele já estava fazendo uma outra função na base do Corinthians, estava de observador técnico. Eu estava precisando de um cara para ser meu auxiliar aqui. Chegamos à conclusão de que seria ele. E ele prontamente aceitou, e aceitou, eu olhando para ele, vendo no rosto dele que ele estava aceitando aquilo de peito aberto. Que legal. Né? Porque não é fácil para um cara que era jogador até então, já passar a ser parte de comissão técnica. Em cima de uma conversa rápida com ele, já vi que ele estava pronto para trabalhar. Claro que essa adaptação do campo para a comissão técnica... Não é fácil, né? Não é fácil, mas ele está lidando muito bem com isso. É um cara que eu só tenho a elogiar o que ele está fazendo com a gente aqui. É um cara que está... E é aquilo que eu costumo dizer, eu já tive lá no CFZ, e usando os exemplos da vida que a gente já tem, eu já tive lá no CFZ, eu como um cara que não joguei profissional, eu não sou um cara conhecido da mídia, um cara conhecido da torcida, que tem esse lado boleiro de ver o futebol. Eu joguei até os 18, 20 anos, vamos dizer assim, e não cheguei a ser um cara profissional. E a visão muda um pouco de um cara que passou mais tempo no futebol vendo por fora do que vendo por dentro do campo. É bom tu ter essa mescla. Essa mescla. Assim como a gente quer mesclar os mais jovens com os mais experientes, aqui também eu quero mesclar eu com a minha visão do futebol, com uma visão também de um cara que passou mais tempo ali dentro, um cara mais experiente dentro do campo do que eu. Eu tive a oportunidade de fazer isso lá no CFZ, no time do Zico, lá no Rio, na Série B do Carioca, com o Delacir. Delacir, não sei se vocês lembram, Delacir era volante do Flamengo, jogava Delacir, Andrade, Adílio, Zico, nesse time fraco, né? Um time ruim que o Flamengo teve por aí um tempo atrás. E hoje a gente consegue reeditar uma parceria dessas, com outros nomes, mas reeditar uma parceria dessa que já está nos rendendo bons frutos, e acredito que durante o campeonato vai ajudar bastante, sem contar
que o Coelho batia falta É demais. verdade, sabe bater na bola. E se ele me ajudar só nesse ponto, ajudar os caras a bater uma falta como ele batia, Que, aliás, já estamos num... que você falou uma coisa belo que ponto. fizeram um estudo do Campeonato Brasileiro do ano passado, pouquíssimos gols de falta. E eu espero que o Flamengo esse ano Não, seja não, diferente. não, se Deus quiser, mas realmente faz falta. Sim. Caminhando aqui pro final, professor, o que você achou do Flamengo na Copinha? Dava pra ter ido mais longe, na tua opinião? O que faltou? Vamos lá. Sei que é difícil você eu falar acho que porque isso tudo vem em cima de uma expectativa, né? O ano criado- o ano passado a expectativa era muito baixa. O Flamengo nunca tinha classificado, o Flamengo nunca tinha passado de fase, tão pouco tinha chegado às oitavas. A expectativa desse ano era diferente. Por já ter classificado, Sim. por já ter eliminado o Palmeiras no ano passado, a expectativa, não só dentro do clube, mas a expectativa da torcida também era diferente. Sim. Da imprensa nossa também. Da imprensa, né? que Da o time expectativa classificasse. num todo era diferente. Mas nós temos que ver também os adversários que a gente enfrentou, né? Futebol a gente não faz sozinho. Acho que o trabalho até lá foi bem feito, acho que o Marcelo foi bem nas escolhas que ele fez, porém dentro do campo não funcionou tanto como a gente gostaria que funcionasse. Já visto que o time do São Caetano também hoje chegou às quartas de Contra o final Corinthians, né? contra o Corinthians, eliminou o Figueirense, que é um time que também não pode ser considerado pequeno nem ruim, mas esperava-se mais. Infelizmente, esperava-se mais do que a gente conseguiu ver dentro do campo. E você, hoje, quem está treinando junto com... A gente fala treinar, a gente até conversava antes, né? Treinar é diferente de o cara ser inscrito na competição, mas... Exatamente. Hoje, quem está treinando? Quem que você olhou e falou assim, esse cara tem, pelo menos, condição de estar junto... O bom dessa história toda, Diego, é que a maioria desses caras que jogaram a taça, eles trabalharam comigo durante o ano. Durante o Campeonato os Paulista. conhece, já. E eu a grande maioria eu já conheço e de estar junto no dia a dia. Desses, e quem se destacou na Taça São Paulo, a gente não pode fugir também disso. O Matheus, goleiro, tá treinando com a gente. Bom goleiro. O Dauan, volante, tá Esse- treinando com a gente. O Arlindo tá treinando com a gente, o atacante. O Estevão, que fez os 2 gols no jogo contra o Atlético Paranaense, também tá com a gente. Legal. Mas é aquilo que eu estava te falando em Claro, off, claro. eu não posso garantir para a torcida nem para vocês da imprensa Que eles estarão de no que elenco, eles né? estarão no elenco, porque a gente tem um limite de inscrição de 25 atletas, e como a gente tem essa parceria com o Corinthians, chegam jogadores novos, saem jogadores às vezes para outros times, para outros mercados, como já aconteceu com o Lucas Douglas, que era outro menino que estava no elenco do Sub-20 do Flamengo, estava integrando o nosso grupo que ia participar da A3 também, foi negociado com a Coreia, e isso acontece, o futebol é muito dinâmico, as Claro. coisas podem mudar da noite para o dia, e por hoje são esses 4 meninos, mas não posso te garantir que os 4 vão estar inscritos. Que, aliás, na minha opinião, desses 4, eu acho que são 4 jogadores que têm condições. O Dauan foi muito bem. E o Estevão, falando da Copinha, uma opinião minha, eu não entendi porque ele, de repente, não teve uma participação maior nos outros jogos, né? Porque ele entrou muito bem contra o Atlético Paranaense. Os gols que ele marcou, principalmente o segundo, eu acho que demonstrou que é um menino que Que tem muita qualidade tem naquele qualidade. pé esquerdo, com eu sei certeza que ele na tem. tua posição de treinador do Flamengo e amigo, né, do treinador que agora Do Marcelo. do Marcelo, claro que, mas assim, ficou essa pergunta, né? Até nós falamos lá no Esporte em Destaque. Poxa, o Estevão foi muito bem contra o até então vice-campeão sub-20, né, que era o Atlético Exatamente, Paranaense. Atlético Paranaense. Com essa dúvida, mas gostei de que você já percebeu que ele tem condição pelo menos de Com treinar. certeza, com certeza Muito bom de jogador. fazer parte no elenco, ele tem condições. Espero que ele consiga desempenhar especificamente o que ele fez nesse jogo contra o Atlético. No dia a dia Espero aqui, que ele né? consiga desempenhar aqui com a gente. Já teve a oportunidade de jogar esse Os último jogo contra o Água Santa. Teve um desempenho bom. Tem amistoso programado, professor, para esses dias, até a preparação contra Temos Santa Cruzense? amistoso, temos mais 2. Temos mais um na quarta-feira agora contra Aqui em Guarulhos ou lá aqui no... em Guarulhos mesmo? contra o Pirassunguense, um time da Série B da Bezinha aqui Aham, do Paulista, quarta mas divisão, né? me fugiu o nome específico deles, a gente Aham. joga aqui. E acho que contra Guarani ou Bragantino no sábado. Oh, legal. E aí a gente já termina Fecha a e preparação. a grande maioria dos amistosos contra times de camisa, times que tem uma divisão acima da nossa. E aquela boa e velha história, né? Treino mais difícil, jogo mais fácil. Vamos treinar contra os mais difíceis para depois na hora do jogo, o jogo parecer um pouco mais fácil pra gente. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Acho que o torcedor que nos acompanha
ficou, no mínimo, empolgado, está empolgado com o time que vai estreia contra o Santa Cruzense fora de casa, lugar ainda não definido, porque o estado da Santa Cruzense está interditado. E depois, na quarta, joga no Antônio Soares de Oliveira. Obrigado pela entrevista, professor Caco, sempre muito solícito conosco, respondendo todas as perguntas, isso é muito bacana. E, mais uma vez, boa sorte aí, que Deus esteja abençoando o trabalho de vocês. E a gente fica na torcida, que eu costumo dizer o seguinte, claro que o nosso papel de fora é o papel do chato, né? Eu digo chato porque você elogia, mas também, enfim, tem a sua visão. Mas eu posso falar por mim como guarulhense que sou, nascido, eu fico na torcida sempre pelos clubes da cidade. Claro que lá com o microfone eu não posso ser torcedor, né? Mas assim, a gente fica na torcida mesmo porque o clube como o Flamengo subindo é melhor pro Flamengo, pra cidade e pra nós também, porque a informação ela fica mais forte, enfim, todos os aspectos publicitários sempre muito melhor. Então a gente fica na torcida junto para que o Flamengo suba. Com certeza. E falando em torcida, tu estava dizendo de empolgar quem tá vendo. Empolgado estamos nós de estar trabalhando aqui, de estar tendo essa oportunidade de poder levar o nome do Flamengo a um patamar mais alto, de voltar para a Série A2, que no mínimo é um lugar que o Flamengo deve figurar dentro, no mínimo, da segunda divisão do Campeonato Paulista, e que também é um belo de um campeonato, a Série A2. E no fato de empolgados estamos nós, repito, mas nós queremos deixar a torcida empolgada, deixar a comunidade guarulhense empolgada e que venha ao estádio, que venha nos apoiar. Sempre fui bem tratado, sempre fomos muito bem tratados pela torcida do Flamengo e pretendemos continuar sendo, mostrando bom trabalho, bom desempenho dentro do campo, bastante luta e principalmente resultado para deixar todo mundo contente aqui nessa terra tão maravilhosa. Professor, obrigado. Boa sorte mais uma vez. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Quarta-feira voltaremos com mais Esporte em Destaque. Grande abraço. Tchau.